cumprimentar o Dr. Felipe de Souza Pereira, novo juiz aqui da comarca, dizer que tenho um enorme respeito de toda essa bancada de defesa e nos cumprimentos também desejar uma boa sorte para o doutor, dizer que os advogados aqui da comarca nós estamos muito felizes com um juiz chegando na nossa comarca com a vontade de trabalhar que o doutor mostrou nesse começo. Queria cumprimentá-lo. Sorte, meu presidente. Também eu queria cumprimentar a doutora Bruna Brito Martins, promotora de justiça na data de hoje. Dizer que nós já tivemos alguns embates, mas como a doutora ressaltou, os cumprimentos foram todos no campo das ideias, sempre com muito respeito. Eu acredito que tanto da nossa bancada de defesa, como sempre foi da doutora com a gente. Então, queria cumprimentar a doutora. Queria cumprimentar todos os funcionários serventuários da Justiça, na pessoa do Ricardo, desde o oficial de Justiça, o Carlinho, o Roberto, a Jandira, a Janete, todo mundo aí que incansavelmente trabalha para que toda essa sessão se realize e a justiça seja feita. Da mesma forma que eu acredito que o Dr. Felipe, a doutora Bruna e nós, advogados, somos instrumentos para que a justiça, na data de hoje, em todos os dias na comarca, seja feita, todos os funcionários também são instrumentos. Então, se cumprimentar, Ricardo, cumprimentar os policiais militares, policiais penais que vieram trazer a segurança para a gente aqui na data de hoje, dizer o profundo respeito, todo respeito à nossa bancada de Vossa Excelência. Cumprimentar também a vítima que foi embora, mas que teve muita honra aqui hoje, que poderia ter vindo aqui mentido, falado, foi realmente o Jean, mas veio aqui e falou a verdade, não sei quem foi. E queria cumprimentar o Jean também, dizer que hoje a gente não está julgando como pessoa, está julgando esse fato que foi imputado lá no começo sobre Vossa Excelência, e que hoje vai ser feita a justiça para Vossa Excelência, que ficou preso na época por um crime que não cometeu, e hoje está preso por tráfico de drogas. Mas que eu acredito, igual em todas as conversas que a gente conversou, que o senhor vai ter a segunda chance, vai cumprir e vai sair de lá para viver com a sua família. Então, e por fim, cumprimentar os senhores jurados, que hoje são as pessoas mais importantes daqui, os senhores jurados que estão aqui para decidir sobre o caso, serem juízes do caso. É uma função muito nobre, muito importante, decidir sobre a vida do réu, a vida da vítima, a vida dos familiares deles. Tem filho, tem mulher. E é muito importante porque se o Jean ele fosse condenado por um crime que ele não fez, uma hora ou outra ele ia sair. Como eu acredito, vou falar de novo, eu acredito nas pessoas, eu acredito no bem, eu acredito que ele vai sair de lá e acredito que ele vai ser absolvido hoje e acredito na justiça. Mas uma pessoa quando julga um inocente como condenado, ela fica presa nesse julgamento o resto da vida. Então, hoje é muito importante que Vossa Excelência julguem com a consciência de vocês e que julguem, como a doutora Bruna falou, em relação às provas que foram produzidas e que foram mostradas aqui hoje. Na minha opinião, o Jean não poderia nem ter chego aqui hoje, porque não tinha um mínimo de prova, mas chegou, nós pegamos esse caso, estudamos, ficamos dias e dias estudando, e hoje chegamos aqui para fazer a instrução do feito, com a convicção, com a certeza que o Jean não era culpado, que não tinha prova nenhuma contra ele. Graças a Deus,
Foi iluminado também a doutora Bruna, pedindo para Vossas Excelências fazer justiça no dia de hoje. Então, a gente começa aqui, eu quero ser rápido também, mas falando sobre esse instituto que é o Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri é um tribunal que julga crimes contra a vida, um homicídio, um infanticídio, uma tentativa de homicídio. Então, se for um crime de estupro ou tráfico, ele vai ser julgado por um juiz. E um crime de homicídio, um crime contra a vida, ele vai ser julgado pela comunidade, por 7 pessoas ilibadas do povo, que hoje são Vossas Excelências que estão aqui representando a cidade de Santa Cecília do Pavão, a cidade de Nova Santa Bárbara e a cidade de São Jerônimo da Serra. Isso é uma honra para Vossas Excelências, na data de hoje. A gente trouxe aqui que ser escolhido no Conselho de Sentença, inclusive, traz várias, como tem privilégios, vários privilégios, presidente especial, a concorrência em um concurso. Se a pessoa funciona como jurado, ela vai ter esse privilégio. Então, queria dizer para Vossa Excelência que sim, um compromisso muito grande, mas essas coisas boas de hoje estarem sendo compondo o Conselho de Sentença. Pode passar aqui. Então, eu e o Dr. Júlio, e o Dr. José, quando a gente começou a trabalhar nesse júri, a gente sempre pede uma palavra que venha trazer uma direção para o caso. E essa foi a palavra que nos apareceu desde o começo, né, Dr. Júlio? Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Porque foi o que para a gente simbolizou esse caso. Porque a gente ia do começo ao fim do julgamento se pautar pela verdade. A gente não precisa trazer uma prova que não foi uma mentira, nada, é a verdade. O Jean estava lá, estava na casa da madrinha dele. A gente não quer aqui falar que ele é um santo. Ele foi processado por outros crimes, foi condenado, estava pagando. Mas hoje a gente está aqui para julgar a denúncia desse disparo de fogo contra o Aldinei. E o Jean não tem nada a ver com isso. Então, o que guiou a gente foram essas duas palavras, do começo ao fim desse julgamento. A verdade, que foi o começo, e a justiça, que vai ser o final, que vai ser feito aqui hoje. E também, essa frase, para a gente marcou muito, que a gente estava procurando para fazer o material. Nada acontece por acaso, e ninguém entra na vida de alguém sem nenhuma razão. Então a gente acredita que Vossas Excelências estão aqui hoje, e como a gente acredita que nada acontece por acaso, estão aqui hoje para trazer a justiça. Foram escolhidas, foram pessoas escolhidas que estão aqui hoje para trazer a justiça, fazer a justiça nesse caso concreto. Pode. Aí passando para o caso mesmo. Por que a gente está trazendo isso aí? É uma frase muito importante nesse tipo de julgamento. Uma mentira repetida 1000 vezes se torna verdade. Então, o que acontece? O Jean estava lá na casa da madrinha dele. E a polícia chegou e falou: você tirou no cavadeira. E foi acontecendo essa linha do tempo. A polícia não podia mais voltar atrás. Ela veio aqui, na primeira vez perante os 3 policiais, perante o juiz, ele não poderia mais voltar atrás. Eles teriam que continuar com a mesma versão. Foi o Jean que atirou. Mas foi o cavadeiro que falou. Então, essa mentira contada, ela pode ser transformada em verdade, mas não vai ser. Não vai ser porque Vossas Excelências não vão deixar. Nós todos, como uma engrenagem da justiça, não vamos deixar. Hoje nós viemos aqui para trazer a verdade. E a gente não sabe quem atirou, se foi uma bala perdida, se foi o Jean, mas a gente sabe que o Jean não foi. Então não adianta contar essa mentira e repetir 1000 vezes, que ela não vai virar verdade. Pode passar.
passagem, por favor. Fala aqui. Só complementando o que o doutor Fernando falou, mas primeiramente, rapidamente, cumprimentar o doutor Felipe, que é o juiz aqui da comarca. Acho que é o primeiro júri do doutor. Então é um orgulho, uma honra para nós da bancada estarmos aqui inaugurando a estadia do doutor Felipe aqui. Um juiz que essa semana nós fizemos uma audiência com ele com 40 réus e 17 advogados. Agimos sob pressão de todos os advogados, eu me incluo nessa lista também, que No calor ainda. no calor ainda, sem ar-condicionado. Ele conduziu com maior absoluta imparcialidade a audiência, com tranquilidade, como ele fez hoje aqui, descontraindo todos nós, e absolutamente respeitando os princípios jurídicos, que não é fácil. 17 advogados e 40 réus, a audiência foi absolutamente tranquila, sempre tranquilo. Cumprimentar a doutora Bruna. Quando eu olho para a doutora Bruna, eu lembro e vejo nela minhas filhas. Eu tenho 4 filhas, 3 advogados e uma enfermeira, e são jovens, uma doutora, jovem inteligente, jovem que nós já tivemos debate duríssimo, mas o respeito sempre é profundo pela instituição do Ministério Público. Aqui o debate eu sempre falo, é da Ordem dos Advogados do Brasil, que nós representamos aqui, o doutor Fernando, o doutor Gabriel e o Ministério Público, a gente tem um grande respeito. Então o debate é de ideia, o debate é do processo, nada pessoal. Esse caso aqui, como ele falou de mentira, esse senhor, ele é um artista plástico em Minas Gerais, é o Fiuza, né, o Eugênio Fiuza. Ele estava conversando com a namorada dele numa praça, assim como São Jerônimo na praça da igreja. Passou um policial e falou: puxa, é aquele cara que estuprou a menina, pela foto que reconheceram na delegacia, é aquele cara. Prenderam ele junto com a namorada, levaram preso. Aí mais 8 mulheres reconheceram ele, que ele era um estuprador. O que aconteceu? Ele foi condenado a 37 anos de cadeia. 37 anos de cadeia. O que aconteceu? Passou um tempo e descobriram que não era ele. Não era ele. Era uma pessoa parecida com ele, que depois confessou o crime, e ele cumpriu no regime fechado 17 anos. Perdeu a namorada, perdeu o emprego, perdeu a vida, perdeu tudo. Hoje ele já é um senhor, tem um livro dele muito famoso, ele é de Minas Gerais, e tem um livro dele por causa de uma mentira. Ele acabou sendo condenado. Passa isso, tem mais um exemplo. Esse aqui, Wagner. Mesma coisa aconteceu com esse segurança aqui. Preso injustamente, foi condenado por reconhecimento, lá de Minas Gerais também, ficou preso, acabou com a vida dele, depois descobriram que não era ele, porque o réu, o Wellington Azevedo de Paula, falou que tinha sido ele. E a testemunha essencial dele, igual nós tivemos hoje testemunha aqui, que era necessário estar no júri, não estava, para dizer que ele não estava naquele local, como foi dito hoje aqui. Como o Brendo disse, olha, o Jean não estava. Como o próprio James assumiu, fui eu que dei o tiro. Ele tinha uma testemunha essencial que poderia livrá-lo, não foi, ele acabou sendo condenado. Pode passar, Juninho? E aqui, pode passar, eu estou de vulnerável. Isso aqui é pior ainda. Os dois casos que eu falei destruíram a vida, mas esse aqui é pior. Porque esse cara, o Everson, ele foi condenado por estupro de vulnerável, uma menina de 9 anos. 3 anos preso injustamente, foi estuprado na penitenciária, contraiu HIV e o Estado não quer pagar a indenização para ele, por essa injustiça imensa. E ele está lutando na justiça para conseguir uma indenização. Também um erro judiciário. E lamentavelmente, eu nem vou pegar o celular, mas lamentavelmente, há esses erros. Há esses erros no judiciário. 83% dos condenados, dos presos injustamente, são negros e pobres. A injustiça não acontece com os ricos, mas com os pobres acontece. Com pessoas carentes, isso acontece. Então, nós precisamos corrigir isso. Pode passar, Juninho. E aqui aconteceu a mesma coisa, uma interpretação, má interpretação, colocaram o James aqui, olha, o James efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima, eu olhei e tal,
Aqui já começou um erro. Por isso que eu fiz a pergunta. James, porque a gente sabia, a gente estudou o processo e sabia que não foi o Jean que disparou contra o Aldilei, conhecido como Cavadeira, mas foi sim o James que disse aqui que foi o autor, teve coragem e assumiu o crime. Pode passar para mim. Agora você, Fernando. Então, o que acontece? A denúncia do Ministério Público é que lá no dia 27 de maio de 2017, 11 da manhã, no Jerônimo Ferreira Martins, lá no bairro da Fraternidade, em Santa Cecília do Pavão, o Jean, ele teria tentado matar o Cavadeira com um disparo de arma de fogo, sendo que o projétil atingiu sua perna direita, causando as lesões corporais que são descritas no laudo. Não consumando essa tentativa de homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade. Então essa era a denúncia que hoje ou o Ministério Público viria aqui e provava isso para Vossas Excelências, ou viria e faria o que a doutora Bruna fez. Pediria para Vossas Excelências absolver o Jean. Então, essa história ela começou nebulosa desde o começo, porque o Cavadeira, quando foi ouvido no fórum aqui, o que ele falou? Que o depoente não viu quem atirou. Falou hoje aqui de novo, perante Vossa Excelência, que não viu ninguém, que só viu uma pessoa correndo, que não tem suspeita, que pode ser bala perdida. Falou de novo, igualzinho. Então ele tem a mesma versão desde lá do começo até hoje. Hoje ele falou perante Vossa Excelência que ninguém está pressionando o depoente. Perguntei umas 3 vezes aqui para ele, ele falou a mesma coisa. Que ninguém está ameaçando ele, que não tem medo do Jean, que se Jean sair da cadeia, não terá medo. Isso aqui ele falou antes do Jean sair. E aqui eu perguntei para ele, aqui hoje, perante Vossa Excelência, o Jean saiu da cadeia, o senhor foi embora de Santos? Se não, eu fiquei morando lá. O Jean foi atrás do senhor? Não. O Jean ameaçou o senhor? Não. O Jean fez alguma coisa do senhor? Não. Então, mais uma vez, prova que ele está falando a verdade. Pois o depoente não tem nada contra ele e acredita que ele não tenha nada contra o depoente. Então, o Cavadeiro não tem nada contra o Jean e o Jean não tem nada contra o Cavadeiro. Então, não tem um motivo, que isso é uma coisa muito importante também. Por que o Jean iria lá e ia dar um tiro num cara que é amigo dele, que é amigo da família? Não tem uma motivação, e foi o que o Cavadeiro falou desde lá do começo e falou aqui hoje. Que tem certeza que não foi o Jean que deu o tiro, pois não tem nada contra ele. O Bueno, que a versão que o depoente acompanhado de James e Jean foi cobrar uma dívida da vítima não é verdadeira, foi o que ele falou hoje aqui. Que não costuma sair com o Jean, também. Que viu o James correndo, que James passou, cumprimentou o depoente e foi embora, que James estava sozinho, foi o que ele falou hoje aqui de novo. Então, a versão deles, uma corrobora a outra, e foi o que foi falado desde o começo até hoje, no dia do julgamento. Pode passar. O James, infelizmente, a defesa tentou insistentemente ouvir ele, trazer ele. A gente ficou até tarde ontem buscando o endereço dele. O Ricardo ajudou a gente, conseguiu achar o endereço dele, só que mesmo assim ele não conseguiu ser o oficial de justiça lá de Londrina intimar ele. A gente pediu até para não sair do júri sem ouvir ele, porque era muito importante, era importante ele chegar aqui perante Vossa Excelência e falar isso. Como não deu, a gente passou o depoimento dele para Vossa Excelência, e foi o que ele falou, ele é chave ali, que teve uma discussão dele com o Cavadeira, está escrito Cavaleiro ali, mas é o Cavadeira, que o depoente deu um tiro na perna dele, que foi ele que deu o tiro, que tinha uma arma, faz tempo que tinha comprado essa arma, que era um 8ão, que era 38, que era preto, que comprou a arma de um noiado, que Jean não estava lá, que não sabe por que disseram que Jean estava lá, que atirou no Cavadeiro porque ninguém tem sangue de barato. Vossas Excelências ouviram no depoimento que a gente passou.
porque ninguém tem cena de barato, porque a polícia pegou o depoente na frente de sua casa, que foi o depoente que deu o tiro, falou de novo, que a vítima estava de costas. A gente ia explorar muito isso, porque na versão dos policiais eles falam que foi uma briga frente a frente, só que o tiro entrou o cavaleiro. O cavaleiro mostrou aqui para Vossa Excelência, entrou por aqui, saiu por aqui, foi totalmente atrás, então o tiro, o cavaleiro estava de costas, que achou que tinha acertado na cabeça dele, saiu correndo e jogou a arma, saiu correndo desesperado, e no final falou de novo, confirma que atirou na vítima. Então, ficou claro que foi o James que fez isso aí, por todos os depoimentos do Brendo. O Jean não consegue falar porque ele não viu, o Jean nem sabia. O Jean nem sabia que o cavaleiro tinha levado um tiro, ele estava lá esperando a madrinha dele fazer uma pamonha. Pode passar. Sim, eu quero corroborar com a doutora Bruna com relação à versão dos policiais. Não é que eles mentiram, é que houve uma interpretação equivocada deles quando eles fizeram a apreensão dos menores. E obviamente que eles repetiram a mesma versão o tempo todo por uma falta de interpretação, como eu disse para vocês, que às vezes uma questão de interpretação que levou aquele policial a prender o Eugênio também pode ter acontecido aqui. E é isso que a gente quer evitar, é isso que a promotoria quer evitar, e eu tenho certeza que tanto a justiça divina como a justiça dos homens e das mulheres aqui na terra está em festa, porque o Ministério Público veio aqui e conversou com Vossas Excelências, demonstrou a Vossas Excelências que é preciso fazer justiça. Quando há o réu, quando há um culpado, quando há provas cabais, quando há provas inequívocas do fato, obviamente que o Ministério Público pede a condenação, como ela já pediu várias vezes, mas ela veio aqui reconhecer. E vocês verificarão que em todos os crimes vocês têm parentes, eu tenho parentes, todos nós temos parentes, e a gente não quer ver um parente numa situação como essa, sendo acusado injustamente, e às vezes, lamentavelmente, acontece. Esta semana, nós íamos ter um júri, poderíamos ter um júri aqui também, eu estou na defesa de um menino de Nova Santa Bárbara, muito conhecido do Dr. Fernando. Ele estava vindo de uma pescaria, ele e os colegas resolveram parar num bar, um bar conhecido da cidade, o Conjunto Primavera, isso lá para o ano de 2000, o Conjunto Escuro. Ele parou só para os colegas para ver uma partida de snooker. Sai uma briga lá fora, entre o crime meio passional ali, porque era o ex-marido e o marido, começaram a brigar, e na briga, eles saem na porta do bar, aí tem um rapaz que estava jogando snooker e tem esse meu cliente, e os dois eram fisicamente parecidos, tinham a barbichinha e eram da mesma estatura. A dona do bar imediatamente pediu para ele, falou: Edson, vá lá apartar a briga, porque um estava com uma balaústra, o que levou as facadas, e o ex-marido estava com a faca. E daí na briga, esse Edson saiu com um taco. Quando o marido atual viu que ele estava com um taco, foi em cima dele, ele desferiu uma tacada na cabeça, e o que estava com a faca aproveitou e esfaqueou ele várias vezes. Ele não morreu, era uma tentativa de homicídio. Mas daí, por falta de uma apuração acurada, por falta de uma investigação bem feita, esse cliente nosso que estava no bar só assistindo a partida de sinuca, ficou no lugar daquele que realmente participou da briga e foi condenado aqui, foi pronunciado, que a gente chama pronunciado, para vir para o Tribunal do Júri. Aí nós fizemos um recurso, mandamos para o Tribunal de Justiça, e o Tribunal essa semana, por dúvidas, como a doutora explicou aqui, por não haver provas nos autos, porque havia uma semelhança, acabou o isentando e cometendo uma grande justiça em favor dele, tirando ele desse peso
de sentar no banco dos réus sendo inocente, porque era parecido, é o caso do Eugênio lá. Então, a partir dessa interpretação equivocada da polícia, o Juninho pode passar. Aqui o Kleber ele disse o seguinte, que a vítima disse isso lá para o soldado Nelson, que ele não presenciou a vítima, pode passar, Juninho, que ele não presenciou a vítima falando. Aqui é a enfermeira, a Graziela. Os policiais falaram que a enfermeira tinha ouvido. Que a enfermeira tinha ouvido. Os policiais disseram que a enfermeira tinha ouvido o relato. Olha o que a Graziela lá de Santa Cecília disse. Que a declarante não presenciou Cavadeira dizendo à polícia que era o Jean o autor do disparo. Sim, não aconteceu mesmo. Pode passar, Juninho. Aqui o médico, o Dr. Márcio, que atendeu o caso. Ele diz o seguinte, que a vítima não mencionou quem atirou nele. E final, que nunca ouviu falar no Jean. E hoje foi perguntado para o Pedroso, quem mais que ouviu? Vossa Excelência ouviu, o Pedroso falou, o médico ouviu, a enfermeira ouviu, e está aí. Tá, pode passar comigo. Tá, e aqui, obviamente, o Jean que já disse, vocês já ouviram o que o Jean disse, a gente vai ser rápido, breve também. O que o Jean disse aqui, vocês já ouviram, pode passar comigo. Tá, e aqui realmente, aqui começa o que a doutora falou. Há uma simetria entre o depoimento do Breno, entre o que diz o James e o que realmente aconteceu. Há uma simetria. Houve uma briga do Cavadeira com os dois. Aqui, ó. Houve essa briga. A defesa colocou muito bem. Houve essa briga. Houve umas ofensas aqui, eu nem vou ler os palavrões que estão ali, mas houve uma ofensa. Foi por isso que o Breno foi por bar e o James acabou perdendo a cabeça e atirando no Cavadeira, no nosso Aldilei. E aqui está bem o resumo. Então eu pus essa arma, quando eu coloco essa arma, aqui começa tudo, as dúvidas, aqui começam todas as dúvidas desse processo. Pode passar comigo. Pode passar. E aí também, só reportando o Ministério Público, quando ele já está preso, quando anda o processo, quando vem aqui para a justiça aqui, para ser ouvido, aí começa também, não só a dúvida do juiz, mas começa a primeira dúvida do Ministério Público. O Ministério Público já começa a entrar em dúvida com relação àquilo que diz a autoria. Não estamos falando de materialidade. O fato ocorreu, ele levou o tiro, ele mostrou aqui, obviamente. Mas daí o próprio MT, o Ministério Público, já começou com o pezinho atrás. Falou, opa, espera aí, pode passar de mim. Aqui, já o promotor, doutor Pedro, extraordinário promotor que nós tivemos aqui também, ele já começa dizendo o seguinte: importante destacar novamente que a denúncia se baseia em laço probatório mínimo. Ele já viu que não tinha prova substancial. Laço probatório mínimo. Para a caracterização de sua justa causa e meros indícios de autoria, a prova da materialidade delictiva. A denúncia não se baseia, olha aqui, isso é importantíssimo. A denúncia não se baseia em provas veementes naquele momento. Não tinha prova veemente, ele já começou a ficar em dúvida. Depois de tudo isso que foi ouvido em juízo, já começou a ter dúvida do próprio Ministério Público. Pode passar, Juninho. E aqui o juiz, veja bem, ele estava preso. Depois das versões para o juiz, para o doutor Alexandre Nakevic, à época, quando o juiz ouve, opa, para aí, não é nada disso que aconteceu, pode passar. Olha o que o juiz diz. Ele estava preso. Porém, havendo agora a versão narrada pela enfermeira, pela Graziela, que não presenciou a conversa, somado ao que dito pela própria vítima em juízo, Cavadeira, reputo recomendável que seja revogada a prisão preventiva. Ali o juiz já, sinal de alerta. Não foi o Jean, não foi o Jean. Nossa, vê que Jean já está confusão. Não foi o Jean. O juiz já ficou em alerta. E daí ele continua: ressalto que esse magistrado não encontrou outras passagens dos acusados enquanto adolescente. Agora eu vou explicar rapidamente que o doutor Fernando vai contribuir. O Jean, ele começou a ser usuário, ele disse aqui, com 17 anos.
Antes dele não tinha passagem. O juiz tentou pegar as passagens dele, ele não tinha passagem nenhuma. O Jean acabou sendo preso, injustamente, lamentavelmente. O Jean ficou 90 dias na cadeia, junto com toda a ordem de criminosos, junto com traficantes. E o Jean, quero dizer a Vossas Excelências, olhando no olho de cada um, prisão não conserta ninguém, não emenda ninguém. Foi lá que, infelizmente, o Jean acabou entrando no mundo, efetivamente, da traficância. Até então, o Jean era um usuário, como nós temos tantos usuários na nossa comunidade. Mas ali foi a escola para o Jean entrar no mundo da traficância. Infelizmente, por um erro, ele acabou. Pode passar, por favor. Você pode passar também. É o laudo? Mas o... É a laudo. Não tem relevância. Pode passar. Aqui. Que a gente colocou não deixar claro, foto não é a foto do Cavadeira, a gente colocou como uma ilustração para mostrar para Vossa Excelência que o tiro foi na panturrilha, na parte de trás, como ele mesmo mostrou para Vossa Excelência aqui hoje. Pode passar. Pode passar. A gente também queria trazer, em relação ao local do crime, as provas que deveriam ter sido produzidas para Vossas Excelências. Eu perguntei para todos os policiais se foi feito exame na mão do Jean. Os policiais falaram que não, já que eles tinham prendido ele e falado que ele tinha tirado, ia ter um resíduo de pólvora na mão dele, só que eles não fizeram, porque não ia ter nada, porque era só a história deles desde o começo. O Jean que atirou, o Jean que atirou. Mas isso não funciona aqui. Tem que ter prova. Então, quando acontece um crime, o que tem que ser trazido para Vossa Excelência? A recognição visográfica, que é ir lá, tirar foto do local, aconteceu aqui. Isolar o local. Isolar o local. Tinha tantas cápsulas aqui, não tinha. Foi com 38, foi com uma pistola. Não foi feito. Tinha que ter feito esse exame residuográfico, que é para ver se tinha chumbo, pólvora na mão dele, nas roupas dele. Então, tinha que ter sido pego o celular de autor, celular da vítima. Os policiais tinham um celular, se eles poderiam ter filmado. Tinha que ter ouvido os vizinhos dele, que eram da vítima, que eram testemunhas importantes. Eu perguntei aqui, ele mesmo disse que não. Então foram provas que não foram trazidas para Vossa Excelência aqui hoje. Hoje não, no processo todo. Né? Só com relação à telefonia, eu quero dizer o seguinte: muito simples, 2007, 2017, todo mundo tinha celular. É muito simples desvendar um crime. Então o Jean fala que não estava naquele local no momento. O Breno fala que estava no bar. E o James, nós não sabemos onde estava. Se houvesse uma investigação séria, e era muito simples também, não era nada complexo, era só pedir, o delegado pedir para as companhias, para a Vivo, Claro, tal, aonde estava o telefone, número tal, que pertencia ao Jean. Ia dar a localização exata do Jean, aonde ele estava, ia dar a localização do Jean, ia dar a localização do James, ia dar a localização do Breno. Aí sim nós teríamos uma prova irrefutável de onde eles estavam. E aí poderia, inclusive, a gente não precisar estar aqui a tarde toda falando, porque haveria essa localização. Pode passar. Daí, em relação às qualificadoras, que se Vossas Excelências não absolvessem eles, absolvessem o Jean, iriam votar sobre as qualificadoras que ele está sendo denunciado hoje, que é do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, mas como para abreviar aqui, não vamos explicar isso para Vossa Excelência, que a gente acredita que Vossa Excelência vão acompanhar a acusação, vão acompanhar a defesa, vão absolver ele já no quesito da autoria, que é o segundo quesito. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar.
Olha, doutora Bruno, quando há dúvida, o doutor Felipe, quando ele tem dúvida sobre um crime, geralmente a sentença dele vai ser indúbio pro reo. É uma expressão latina, mas que diz o seguinte: quando o julgador tiver dúvida, ele tem que votar favorável ao réu, não contra. Porque se há uma dúvida, não há uma certeza. Como bem disse a promotora, para incriminar alguém é preciso ter absoluta certeza. Quantos de nós já não padecemos por falsas acusações, sejam entre famílias, sejam entre amigos, e que não tem consequência jurídica, mas para a gente falar sobre a vida de alguém, para a gente acusar alguém, a gente tem que ter certeza, e o judiciário age assim. O juiz togado, que é o doutor Felipe, quando tem processo criminal, que não é da competência do tribunal do júri, ele, na dúvida, eu tenho absoluta certeza que ele age imparcialmente, na dúvida ele absolve o réu. Então aqui ele ali é um indúbio pro réu. Então, já a gente indo para finalizar, a gente quer explicar qual que é a tese da defesa aqui hoje, que é essa tese de negativa de autoria. Então, acompanhando a doutora Bruno, do Ministério Público, a gente acredita que tem sim a materialidade do fato, porque o Odilei infelizmente levou mesmo esse tiro, só que não ficou em nenhum momento provado quem deu esse tiro. Então a gente não sabe de quem é a autoria, então a gente não pode condenar ninguém. Então a nossa tese aqui hoje é da negativa de autoria. Pode ir, por favor. Em relação ao outro crime também, que seria a corrupção de menor, a mesma forma, como o Jean não estava lá no local, o Jean não pode ser condenado nem pelo crime de tentativa de homicídio, muito menos pelo crime de corrupção de menores também. Pode passar. Pode ir? Pode ir. E daí, para finalizar, hoje, com o julgamento de Vossa Excelência. Vossa Excelência vão ser perguntados, e esse vai ser o julgamento do réu aqui hoje, sobre a materialidade. Se no dia lá tal, a vítima, Odilei dos Santos, foi atingido por tiros de revólver que provocaram as lesões escritas no laudo de exame corporal? Sim, teve a materialidade. Ele levou o tiro, está comprovado, ele veio aqui, ele mostrou para Vossa Excelência, tem o laudo. Então, a defesa e a acusação pedem que Vossa Excelência votem sim. No segundo quesito, a autoria. O acusado Jean dos Santos concorreu para o crime atirando contra a vítima? A defesa, e acho que a acusação também, né, doutor? Falta para votar não na autoria já. A defesa e a acusação pedem para Vossa Excelência que votem não, já na autoria, porque não conseguiu se comprovar hoje aqui quem que atirou. E aí o julgamento já vai acabar. Mas mesmo assim, se não votarem não, no quesito 3 é o quesito da absolvição. O jurado absolve o acusado e a defesa, então, com essa tese de negativa, que explicou para Vossa Excelência aqui hoje, pede que se vote sim para absolver os acusados. E em relação aos motivo fútil, os qualificadores de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, só seria votado caso Vossas Excelências não absolvam o Jean, que eu acredito que não é o que vai acontecer hoje, para que seja feita a justiça. Quer terminar aí? Sim. E eu agradeço a atenção de Vossas Excelências durante o tempo que eu falei. Obrigado. Tá, a gente está encaminhando para o final, o doutor e a doutora já explicaram bem. Aquele segundo quesito ali, que é o mais importante, votando não, nós já vamos embora para a nossa casa, porque a negativa de autoria é a nossa tese principal. Pode passar, Julinho? E depois tem a segunda série de quesito, que era com relação à corrupção de menores. Na verdade, não teve corrupção de menores porque não havia uma ligação entre os menores e o autor do disparo foi o menor. Então, quem é o autor é o menor. Então, isso aqui,
nós colocamos ali porque para ilustrar esses fatos. Então, não. E, encerrando, definitivamente eu quero agradecer Vossas Excelências também, dizer que em todo esse período que eu passo no Tribunal do Júri, vocês, Vossas Excelências, que nós temos que chamá-los de Vossas Excelências aqui, porque vocês são jurados da causa, são as pessoas que mais prestaram atenção que eu observei, que mais estiveram lá dentro, e eu fico muito feliz por isso, porque, como eu disse, hoje a festa da justiça é divina, mas a festa da justiça também é dos homens e das mulheres, e quiçá voltemos para casa de consciência tranquila, para os braços do lar, para os braços dos filhos de quem tem filho, para os braços de quem tem pais, para os braços dos seus entes queridos. Essa semana foi uma semana muito difícil para nós de Nova Santa Bárbara, por um acontecimento que vocês acompanharam. A pessoa que trabalhava comigo, e uma família inteira foi ceifada de uma vez, num acidente trágico, o marido, a esposa e a filhinha de 3 anos. E a gente trabalhava junto. Então foi uma semana difícil e ainda mais a questão de que a gente teve que se preparar para o júri. Eu quero agradecer muito a Vossas Excelências pela paciência e pela compreensão. Vocês fizeram um serviço relevante à justiça, vocês foram importantes para a justiça, vocês são importantes para a nossa comunidade. E para sentar nesta cadeira que vocês estão sentados aí, precisa ter conduta ilibada, precisa ser pessoas especiais para o judiciário. Vocês são pessoas especiais para o judiciário, esquecendo as grandes vantagens de ser o Tribunal do Júri. Ninguém senta aí se tiver uma condenação, ninguém senta aí se não for uma pessoa honesta, reconhecida pela sociedade. E vocês são reconhecidos pela sociedade e principalmente pelo judiciário. Muito obrigado.